então, amor? Sabe aquela semana onde a gente ama, mas a gente odeia, onde a gente tá bem, mas ao mesmo tempo a gente sente raiva e a gente oscila de humor muito constantemente? Então, é sobre essa semana que a gente vai falar um pouquinho, que é a semana da pré-menstruação. Então, para muitas conhecidas, com um Tzinho na frente, né? Essa tensão pré-menstrual que ocorre. E com ela nós trabalhamos e vamos compreender um pouquinho a fase do arquétipo da feiticeira. Então pega o teu chazinho e vem comigo. Gratidão por estar aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Cedro, do site Devo Equilíbrio. Nós já passamos pelos outros ciclos, então eu vou colocar por aqui, por esse cantinho, o link para te poder acessar os outros vídeos, os outros 3 arquétipos, da bruxa anciã, da mãe, da donzela e agora então o último, que é o da feiticeira. Então essa energia que vem junto com a energia da lua minguante, onde a lua começa a desaparecer, a minguar. E junto com essa lua que vai minguando, a nossa energia também vai minguando, né? Aquela energia do óvulo que não foi fecundado começa a se preparar, então aquela criatividade que não foi utilizada precisa sair. Então, nesse período acontece um acúmulo muito forte da energia criativa. É um acúmulo natural. Só que como nós não sabemos lidar com isso, a gente começa a suprimir, a guardar, ou por mais que a gente libere, ela começa a sair muitas vezes de forma descontrolada. E aí nós começamos a oscilar um pouco o humor, porque essa energia precisa sair, precisa vir para fora. E essa energia ela pode ser tanto de criação como de destruição, mas muitas vezes vem acompanhada uma da outra. Então nós temos a vontade, a necessidade de criar algo e logo em seguida a vontade de destruir aquilo, que é essa vontade, esse desejo da energia criativa de se expressar. Então isso é muito forte. Com a energia da pré-menstruação, nós começamos a ter uma necessidade de olhar para dentro, de interiorizar. Então, diferente da fase dinâmica da donzela, que a gente tem vontade de exteriorizar e de ir para fora, a fase dinâmica da feiticeira é uma necessidade de interiorizar, de ir para dentro. Então, nesse período, nós começamos a olhar, né, mais para dentro. E aí, muitas vezes, nós não gostamos do que nós vemos. E aí, a gente começa a ficar com raiva, com frustração. E aí, a gente acaba descontando ou na comida, né, tendo compulsões, não só compulsões alimentares, mas compulsões de consumo ou de atos. Nós também, além, ou podemos ir para esse lado ou para o lado da dominação. Então, a feiticeira ela tem muito forte essa necessidade de dominar. E aí, se a gente está com isso em desequilíbrio, a gente pode tender a ir para um dos lados. Então, começar a perceber o que está acontecendo para utilizar essa energia criativa da melhor forma possível, né? Tentar controlar para que isso possa sair de uma forma melhor, mais equilibrada. E aí a gente vai sofrer menos com essa tensão pré-menstrual, com toda essa energia que está enorme. A nossa cabeça fica hiperativa por essa quantidade de ideias, de insights que a gente tem nesse período, mas o corpo ele fica mais cansado e com sono. E aí a gente não consegue lidar. Ao mesmo tempo que a gente tem vontade de fazer muita coisa, a gente não consegue. Então, essa vontade de fazer e não conseguir pode gerar frustração, raiva, tristeza, né? Tudo ajudando aí esse período para que a gente olhe para todas essas sombras e todas essas questões. Então, justamente, né? Lua, meio luz, meio sombra. E a gente começa a olhar para um lado da lua que a gente não estava vendo antes, a gente começa a olhar para um lado das sombras que nós não estávamos vendo antes. Então, coisas que antes estavam adormecidas podem começar a aparecer. O corpo está se preparando para a energia da menstruação, que é a energia da morte, do reinício.
Então, esse é um período muito bom para a gente fazer exercícios de transmutação, rituais de transmutação, de limpeza, né? De deixar embora tudo aquilo que a gente não utilizou naquele mês, ou que foi pesado, ou que foi frustrante. Então, muitas mulheres têm a tendência nesse período, um pouco antes da menstruação, de fazer limpeza na casa, de limpar armário. Então, é como se a nossa mente, o nosso subconsciente fosse se preparando para essa limpeza, com essa purificação que vem junto com a menstruação, né? De deixar embora aquela energia que não foi fecundada, que não foi gerada nesse ciclo. E começar a olhar, né, já para o próximo mês, se preparar então para o próximo ciclo. Então, meninas, comecem a observar como é que vocês ficam, né? Lembrando, eu trago esse arquétipo da feiticeira com a lua minguante, mas nem sempre nós vamos estar nessa fase junto com essa lua. Então, esse é um assunto para um outro vídeo, tá? Logo eu vou trazer mais informações aí para vocês começarem a perceber, mas é para começarem a entender como é que funciona, tá? Quando eu falo em arquétipo, é quando a gente pensa assim, mãe. Que figura quando a gente fecha os olhos e fala mãe, vem na cabeça, avó, já vem aquela senhorinha de óculos, cabelo branco, né? Então isso é um arquétipo. Então é como a gente vai identificando as coisas, mas não quer dizer que tem que ser a pré-menstruação na lua minguante, tá? Esse é só uma energia e uma identificação para que a gente possa ir entendendo e compreendendo melhor como que funciona, ok? Mas antigamente, sim, quando as mulheres tinham ciclos regulados e todas as mulheres nas tribos conviviam juntas, menstruavam juntas, a maioria das vezes a menstruação ocorria sim na lua nova e a pré-menstruação então na lua minguante. Então a menstruação era regulada com os ciclos da lua, né? Falando um pouquinho mais então dessa energia, né, que a gente tem que começar a compreender para que isso fique mais leve. Então, para que a gente possa ver essa fase de uma forma mais positiva, começar a se ligar mais ao nosso útero, à ovulação, começar a entender o que está acontecendo. Quando a gente começa a se ligar a isso que está acontecendo dentro da gente, a gente começa a utilizar essa energia melhor. Então, essa fase ela pode ser mais leve. Uma das coisas que vem junto com essa energia da pré-menstruação é que a gente quer exigir demais dos outros. A nossa tolerância diminui. Então, coisas que antes a gente aceitava, ou que a gente tinha facilidade em outros ciclos, nesse a gente não tem facilidade em aceitar o erro do outro. E aí a gente quer tanto que o outro faça perfeito que a gente entra numa briga e ou quer fazer tudo sozinha ou o tempo todo tá exigindo algo do outro que ele não vai ser capaz de dar. Então, evitem conversas nesse período, conversas íntimas, conversas difíceis, deixem isso para a próxima fase, lá da donzela ou da mãe. Então, nessa fase é uma fase de estar para dentro, de estar mais quietinha, de estar interiorizada. Então, respeitem também esse ciclo. Respeitem esse desejo do corpo, da mente, né? Observem e respeitem. No início do ciclo isso está um pouquinho mais forte, com o passar do ciclo, como a gente não consegue lidar, a frustração aumenta, então a tendência é que a gente fique mais emocional, mais chorona ou mais brigona. Uma das coisas que acontece também nesse período é a questão sexual, que diferente das outras fases, essa é uma energia mais primitiva. Então a mulher ela quer ir no âmago das coisas, ela quer ter todas as sensações. E se a gente está em desequilíbrio, e uma mulher, por exemplo, está sem parceiro, sem parceira, pode acabar saindo por aí fazendo coisas que talvez se arrependa depois. Então, se tem um parceiro, aproveita para entrar nessa energia, né? E descobrir talvez faces que em outro ciclo tu não conseguiria olhar, observar ou sentir. Então, também é um processo de autoconhecimento. Né? E se você, mulher, está sozinha e está com vontade de fazer isso, a chance de querer mudar de parceiro ou de provar coisas novas é muito rápida, tá? É muito dinâmica. Então, observem, né, se é isso que vocês querem para a vida de vocês, se é essa energia, ou se não, ok, vou perceber e vou deixar para não fazer isso agora, né? Então,
O intuito disso tudo é a gente perceber o que acontece para que a gente cada vez mais faça as coisas com consciência. Eu sei porque eu estou fazendo isso. Então, eu trago essas informações para que vocês se questionem, se percebam e se aceitem dessa forma. Então, se nesse período eu estou com desejos ou vontades de fazer algo diferente, não tem nada de errado. Isso também faz parte do feminino, da mulher e desse sagrado que nós somos. Tá? Beleza? Então, amores, acho que é um pouco disso tudo que eu queria passar para você sobre essa energia, sobre essa fase da donzela, desculpa, da donzela não, da feiticeira, né? E justamente é uma fase, como diz a feiticeira, né? De fazer magias, de testagem, de testar cartas, sei lá, o que vocês sentirem, sabe? Como adivinhação ou como magia. E essa magia, às vezes, é fazer um prato novo, é testar um jeito novo de fazer algo e ir testando para que lá na fase da bruxa anciã você realmente possa usar isso para preparar o próximo ciclo. Tá? Então, amores, espero que vocês estejam gostando, curtindo, né? Porque eu estou, né, nessa fase da feiticeira, onde eu estou mais emocional. Então, por favor, deixem o seu like, curtam, compartilhem, claro, se isso fez sentido para você. Gratidão por estarem aqui comigo, que cada vez mais a gente possa se conhecer e, através desse conhecimento, ser melhor e com isso, expandir esse bem, esse amor para toda a humanidade. Logo volto com mais informações. Curte o site, o canal, se inscreve. Gratidão por estar aqui comigo. Eu honro você. Assim falei. Ahá.